Bom dia a todos, obrigado pela presença de vocês e pela presença remota de todos vocês que espero estejam nos vendo. Aqui mais um encontro nosso, um diálogo na web. Hoje o tema é feminismo e o título é deliberadamente provocador, porque que o feminismo ainda incomoda. E nós temos aqui conosco três mulheres que têm uma militância feminista, mas cada qual tem a sua trajetória. E acho que o interesse nosso foi justamente reunir aqui pelo que elas têm de comum, que é essa perspectiva e essa militância feminista, mas também por aquilo que cada uma tem de singular. Começo pela Patrícia Bezerra, que é vereadora, tem uma longa militância social e política, evangélica, foi secretária dos Direitos Humanos da Prefeitura até recentemente. No centro aqui posso chamar de mesa, mas dessa linha de cadeiras, a Bianca Santana, que é jornalista, mestre em educação, doutorando em ciência da informação pela Universidade de São Paulo, autora do livro Quando Me Descobri Negra, que recebeu o Prêmio Jabuti em 2016. E foi considerada mulher inspiradora em 2015 e 2016 na área de literatura pelo Think Olga, que é um projeto feminista. E aqui, mais próxima a mim, a Manuela Miklos, que é mestre e doutora em Relações Internacionais, ativista dos direitos humanos, que, se você me permitir a brincadeira, é a típica representante da classe média universitária de São Paulo. Agora eu não posso mais não permitir, já foi. Já foi, exatamente. E integra o programa para a América Latina da Open Society Foundation e que criou o Agora Que São Elas, uma campanha que estampou os jornais do Brasil, em que colunistas homens foram convidados a ceder o lugar, e aceitaram, evidentemente, que prazerosamente, a mulheres, e que hoje coordena o blog do mesmo nome na Folha de São Paulo. Então, obrigado a todas vocês pela presença. Este debate está sendo transmitido pela internet, pelo nosso Facebook, pelo nosso Facebook ou do Quebrando o Tabu? Do site do Quebrando o Tabu, mas também reproduzido na página da Fundação no Facebook. As perguntas podem ser encaminhadas ou pelo chat do Facebook, eu estou fazendo essa cara dubitativa aqui, pedindo que me corrijam se eu estiver errado. Ou então pelo e-mail alvivo@fundacalfhc.org.br. Muito bom. Eu começo pela Patrícia e a bola vem percorrendo essa direção. A pergunta, primeiro, é uma pergunta geral para que cada uma a tome da maneira que quiser. O que é e qual é a importância do feminismo hoje no Brasil? Patrícia. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite. E é uma honra para mim estar ladeada de companheiras de militância, de luta, como a Manu e a Bianca, que estão aqui hoje. O feminismo é uma luta, que, aliás, é muito mal compreendida nos dias de hoje ainda. Curiosamente, mal compreendida também pelas mulheres. É uma luta, no meu entender, que não busca uma competição, mas busca um direito igualitário, uma conquista homogênea de direitos. Então, a mulher hoje quer garantia de direitos na sociedade que seja de paridade, de igualdade salarial, de igualdade de visão diante da sociedade que os homens sempre tiveram. A gente vive numa sociedade que é patentemente baseada e consolidada em valores de patriarcado, em que a mulher sempre foi subjugada, sempre foi vista como menos, pelo simples fato de ter nascido mulher. Então, você nasce mulher, você nasce a quem? Você nasce com menos cromossomos, você nasce com menos inteligência, você nasce com menos capacidade de empreender, você nasce com menos capacidade de se colocar no mundo,
em posições, em colocações, em profissões que são tidas como lugares de homens. A política, por exemplo, onde eu estou, é um lugar que é tido e tomado como um lugar de homem. O poder, né, é tido como um lugar que é para ser exercido a partir do locus e do olhar do homem. Então, o poder, Freud já vai explicar, né, que o poder é fálico. E quando você vai para a instância do poder, muitas mulheres se perdem e passam a exercer o poder a partir também do gestual masculino, a partir da intervenção masculina, e também se masculinizam. Então, para mim, hoje o feminismo é uma luta extremamente significativa, é uma luta extremamente pertinente, extremamente legítima, e que a gente tem que tomar muito cuidado, Fausto, porque é mais que patente que por alguns meandros ela está sendo descaracterizada e está sofrendo ameaças com coisas que estão chamando de outro nome para permear a luta. A gente chama, tem alguns projetos de lei que são ótimos, matérias que são maravilhosas, justas, dignas, e que daí vem uma pessoa mal intencionada e coloca alguma coisa, alguma emenda, que a gente chama de contrabando, para tirar completamente a característica original daquele projeto. Então, o feminismo está sofrendo esse atentado, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente vai voltar a esse tema, digamos, das ameaças, né, e dos contrabandos. Bianca. Bom, concordo muito com o que disse a Patrícia, né? O feminismo é a luta por justiça social, é a luta por igualdade de direitos para homens e mulheres, para todas as pessoas nessa sociedade. Muita gente faz uma contraposição que não existe, né? De feminismo como algo correspondente ao machismo, para as mulheres ocuparem um lugar de opressora. Isso não faz o menor sentido, isso não é o feminismo. Criou-se, o inclusive, feminismo é a igualdade, é a busca por igualdade. Essa, né, designação pejorativa das feminazes. Feminazes, isso não faz o menor sentido. É, de fato, uma tentativa de desqualificar uma luta que tem avançado. E isso, acho que a gente precisa também compreender que é uma reação a uma ação que tem sido muito interessante. Quando a gente fala em feminismo também, muita gente fala no plural, outras pessoas acham que falar no plural nos separa, mas é importante também marcar as nossas diferenças. Quando a gente fala mulher, né, mulher é uma categoria enorme. Então, mulher tem muita diferença, dependendo da sua classe, do seu gênero, da sua orientação sexual, de tantos outros marcadores da diferença, né? Então, quando a gente fala no feminismo, a gente também pode observar que são demandas específicas além das demandas gerais de todas as mulheres. E aproveitar para agradecer, é um prazer também estar aqui nesse debate com vocês, uma alegria. E tenho certeza de que vai ser uma manhã interessante. Se você me diz se você quer falar agora, se você quer deixar para depois. Mas, digamos, essa duplicidade, digamos, a mulher não é apenas mulher. Ela é mulher branca ou mulher negra, mulher hétero ou mulher homo. E a temática, digamos, do feminismo e movimento negro tem uma longa história que começa nos Estados Unidos, que também tem expressão no Brasil. Você quer falar sobre isso agora ou você prefere... A gente pode falar agora. Então, dá um pitaco nisso, passa para a Manuela, depois a gente volta. Perfeito. Quando a gente fala em feminismo negro, dá para a gente datar, ali nos anos 70, nos Estados Unidos. Mas uma percepção de que as mulheres eram diferentes entre si e que mulheres negras tinham especificidade em relação a mulheres brancas, por exemplo, essa percepção existe, assim, desde pelo menos o século XIX. Tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos. Então, tem discursos maravilhosos, né, da Sojourner Truth, não sei se vocês conhecem, mas recomendo uma busca na internet, permite ler esse discurso incrível, que ainda no século XIX, uma mulher recém-liberta nos Estados Unidos, ela tinha sido escravizada, faz um discurso chamado "E eu não sou uma mulher?". E ela diz, vocês, né, ela está falando para parlamentares homens, né, também naquele momento, vocês param o que vocês estão fazendo para ajudar as mulheres a descerem da carruagem. Ninguém nunca fez isso comigo, né, por ser uma mulher negra. E eu não sou uma mulher. E a forma como ela constrói essa narrativa é muito potente.
Eu estive outro dia numa biblioteca pública na Zona Leste e ali tinha uma artista negra que fez o discurso de forma maravilhosa, relacionando ao que é a vida das mulheres negras hoje, especialmente as que vivem numa condição marginalizada, né, as mulheres mais pobres. E faz tanto sentido até hoje, porque as feministas, né, a gente tem textos famosos aqui no Brasil da Sueli Carneiro, tem um chamado Enegrecendo o Feminismo, também está disponível na internet, fácil de encontrar. Quando a gente fala, quem é essa mulher que vai para o mercado de trabalho? Quando ela vai, né, a mulher branca que estava em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, quando ela conquista o mercado e vai para a rua, quem fica em casa fazendo o trabalho doméstico? Quem fica em casa cuidando das crianças? É uma mulher negra, uma mulher pobre. Não é um homem. Então, tem algo que a gente precisa ainda construir e é um debate que a gente não faz bem ainda. Está melhorando muito. Muito legal. A propósito, você deu uma dica, eu vou dar outra. Não sei se vocês viram, nesse final de semana no canal Curta, tem um documentário sobre a Angela Davis, que é bastante interessante. Ele deve se repetir. Manuela, entra na conversa. Bom, sua pergunta era a importância do feminismo no Brasil hoje, né? Eu acho que é a importância da luta pela democracia, basicamente. E por igualdade, por uma sociedade mais justa. Não existe nenhum tipo de sociedade de fato democrática e de fato igual que não considere essa dimensão. E aí, você citou Angela Davis, ela costuma dizer raça informa classe, gênero informa classe. Com isso, ela quer dizer que a gente não vive, geralmente quando a gente fala de igualdade, a gente fala de igualdade de renda, ou de oportunidade, ou de classe, aí mobiliza o repertório que cada do lugar que ocupa no espectro político deseja mobilizar. O que as feministas vêm dizer é que a experiência da desigualdade você não vive universalmente. Você vive com todos os elementos que constituem a sua identidade. Você vive sendo mulher, você vive sendo uma mulher negra, você vive sendo uma mulher com uma renda X, você vive sendo hétero ou homo, você vive sendo trans ou cis. São esses componentes que fazem concreta a experiência de desigualdade de classe, inclusive. Então, a importância é a importância que tem a defesa da democracia no nosso país e a luta, a contínua luta por igualdade que a gente tem que fazer de todos os lados do espectro político. Legal. Acho que é isso. Patrícia, você falou de ameaças e contrabandos. Você quer desenvolver esse tema das ameaças e ser mais específica e concreta? Vamos usar o exemplo da PEC. A PEC que está sendo discutida hoje no Congresso. Eu esqueci o número é 181? 181. A matéria da PEC é muito boa. Ela é louvável. A PEC que dá direito de aumentar a licença maternidade, a licença paternidade, hoje no Brasil. Então, se você for analisar, ela está dando a igualdade que a gente está pedindo. Porque quando você aumenta o tempo da licença paternidade, você está falando assim, você precisa dividir a responsabilidade de educar o filho. Então, é uma conquista do discurso de que o papel da educação não compete só à mulher, porque durante todo esse tempo, isso sempre esteve nos ombros da mulher. Então, a mulher tinha que educar o filho sozinha, ir para o mercado de trabalho, ir para o mercado também fazer a compra, ir para o sacolão fazer a feira, e tudo ficava no ombro da mulher, e a mulher tinha uma sobrecarga absurda, que estava levando à depressão, que estava levando a síndrome de pânico, a várias outras coisas. Então, isso é uma conquista do movimento. Mas quando eu pego a PEC
trago um contrabando de uma emenda que tira o direito da mulher fazer o aborto quando estuprada, eu já estou sinalizando... Uma conquista também do movimento. Exatamente. Eu já estou suada. dando uma mensagem dúbia. Eu te dou uma coisa, mas eu tiro outra. Porque aqui na sociedade é o seguinte, quem manda ainda é o homem. Você tem uma conquista, mas a gente tira outra. Porque quem decide somos nós. Mas o que a gente tem que fazer? Eu estava falando, inclusive, num grupo de feministas nessa semana. A gente tem que ir para cima e fazer com que o direito da matéria prevaleça e que essa emenda seja retirada. Quem é o autor da emenda? Jorge Tadeu. Tem que tirar a emenda. Nós temos que fazer pressão, porque nós temos condição. Ou, se for assim aprovado, fazer pressão para que o presidente vete a emenda. Esse é o nosso papel. E nós temos esse direito. Presidente, o senhor não vai aprovar esse projeto com essa emenda. Nós pedimos o veto dessa emenda. E aí mobilizar todos os movimentos feministas para ir para Brasília e pedir o veto da emenda. Falar, nós queremos o direito por inteiro. Nós não queremos mais, nós não aceitamos mais o dar com uma mão e tirar com outra. Os dois direitos são da mulher. O de decidir se quer ou não uma criança fruto de um estupro, e nós queremos também o direito que é fruto da nossa conquista, da extensão do homem ter a licença paternidade estendida. Interessante. Você fala de uma posição muito singular a esse respeito, porque você é evangélica e o que se convencionou chamar de bancada evangélica no Congresso é uma bancada que sustenta teses bastante conservadoras com relação aos direitos reprodutivos das mulheres, entre outros. Como é que você se vê nessa dupla condição de feminista e evangélica? Eu me vejo da seguinte forma, Fausto. Você não pode levar, existe uma confusão muito grande de você ter a sua crença, a sua fé, e de você ir para um congresso, para uma casa de lei, e fazer daquilo um púlpito de igreja. Quando você vai para um espaço de representação popular, você não é um pastor ali, você não é um diácono ali, você é um agente público. E do ponto de vista do agente público, você tem que se comportar como agente público. Eu, por exemplo, tenho uma questão que eu sou muito... eu tenho muito conforto em falar. Né? Se você for falar da questão do aborto, por exemplo. Eu, particularmente, a retórica, para mim, aliás, é muito infeliz. Você é contra ou favor ao aborto? Essa pergunta, para mim, retoricamente, é absolutamente equivocada. Ninguém é a favor do aborto. Vamos fazer aborto. Olha, aborto é uma delícia fazer aborto. Ela já é um sinal de um debate pautado por homens, hein? Não é? Porque exatamente. Porque uma mulher jamais colocaria faria esta isso. questão. Eu sou absolutamente contra o aborto como método contraceptivo. Eu sou absolutamente contra o aborto. Mas qual que é a questão que nós temos que ver como política pública? 800 mil meninas morrem praticando o aborto clandestino. E aí, o que eu faço? Eu fecho o olho para isso e falo assim, nossa, que bacana. E você conhece essa realidade de perto? Sim. Então, vamos permitir, e 800 meninas com recorte social e de raça, diga-se de passagem. Meninas, na sua maioria, negras e pobres. E pobres. Porque quem não pode pagar por um Exatamente. aborto seguro. Por um Porque aborto as ilegal, ricas- porém seguro. As ricas fazem, mas com segurança, tranquilidade e garantia de sigilo. Então, como que eu levo o meu cristianismo, porque eu tenho princípios, eu levo garantindo que essas meninas não mais morrerão. E eu tenho meios de fazer isso prevenindo a gestação em primeiro lugar. Porque nós estamos no ano de 2017. Eu tenho inúmeros meios de prevenir uma gestação. E aí, desculpa, a discussão não é com a igreja protestante, é com a igreja católica.
que tem que dar permissão para que elas tenham o uso de todos os métodos contraceptivos possíveis, tanto o homem quanto a mulher, porque também não é só como prerrogativa da mulher fazer a prevenção, é do menino também de fazer a prevenção, para fazer uso disso. Então, Fausto, a questão não é moral. A questão não é moral, nós não temos que discutir moralmente. A gente tem que discutir com foco na política pública e na redução de dano. Na questão ética e não moral. Muito bom. Bianca, esse tema, esta condição da mulher negra no Brasil, isto vem encontrando expressão política? Ou ainda a representação, seja, digamos, das porta-vozes, seja das porta-vozes políticas, ainda é de mulheres? Em que medida isto entrou na agenda do feminismo? Concretamente, digamos, além do discurso, concretamente, em termos de medidas, ações, como é que isto entrou na pauta do feminismo brasileiro? O fato de eu estar aqui já mostra uma diferença, né? Então, hoje existe uma preocupação de ter mulheres negras pautando esse debate. Isso é uma conquista, sem dúvida, das próprias mulheres negras, que passamos décadas, séculos, as que vieram antes de mim, demandando este lugar do eu também sou uma mulher. E aqui no Brasil, isso com muita força também há tempos. Então, para lembrar que o nome da Lélia Gonzalez, que inspirou Sueli Carneiro, Jurema Werneck, daria para a gente ficar aqui o dia todo falando de mulheres que foram muito importantes para que hoje eu esteja aqui, ou para que as mulheres negras ocupem esse espaço público. Mas hoje a gente ainda é a cota, a gente ainda é a chamada, olha, é importante ter uma mulher negra, então vamos aqui trazer uma mulher negra. Agora, se a gente pensar que nós, mulheres, somos metade da população, e que as pessoas negras também são metade da população, então nós temos 1/4, né, de mulheres negras, se a gente for pensar no Brasil, nós não somos 1/4 ocupando a maior parte dos espaços. Então, se você chega a um lugar muito escolarizado, ou no debate político, no espaço público, a gente não é 1/4. A gente está longe de ser. Então, acho que essa hoje é a demanda. É uma demanda por representatividade, não para a gente ter 1, 2, 3, que podem ser mais midiáticas, ocupando um lugar de atenção, mas que seja algo, de fato, de quem nós somos na população brasileira. Isso a gente está muito longe de alcançar. Os dados são terríveis. Se a gente olha lá o dossiê Mulheres Negras no Brasil, que lida com vários indicadores sociais, a gente vê que a gente é a base mesmo da pirâmide. Então, dentre as mulheres pobres, nós somos as mais pobres, a gente acessa menos a universidade, cursos de pós-graduação, mercado de trabalho, salário, a gente morre mais, desde violência obstétrica até violência generalizada. Então, todos os indicadores mostram que nós somos muito vulneráveis. Né? Vocês só não morrem mais precocemente que os nossos jovens, filhos, que os nossos negros, pais, os nossos irmãos. Que elas enterram. Que a gente enterra. E que a gente adoece por isso. Então, todas as mulheres negras, eu tenho trabalhado muito em oficinas só com mulheres negras. Todas nós temos casos de perda muito próxima. Todas. Isso independe da classe social. Então, hoje, né, eu estou aqui, eu sou uma mulher muito escolarizada, comparado com as mulheres negras brasileiras. Eu tenho uma classe média hoje, um lugar de privilégio, diferente da minha origem, né, que eu venho de uma origem pobre. Mas ainda assim, né, eu perdi o meu pai na infância, numa situação de muita violência. Eu tenho um irmão preso por tráfico. E aí eu tenho muitos amigos brancos que fumam maconha na rua. E todo mundo sabe disso. E não é um problema. E o meu irmão foi condenado a 7 anos por tráfico. E ele não tinha um caminhão de cocaína, nem um helicóptero, nada disso. Então tem algo no Brasil, né? A gente não acessa a justiça da mesma forma. A gente não acessa os mesmos direitos. Então, por mais que tenhamos muita conquista, que a gente pode falar a nossa voz, a gente sempre falou, né? Faltam ouvidos. Então, estamos sendo mais ouvidas, mas ainda assim tem muito a conquistar. Eu vou te aproveitar um pouco esse gancho, já te passo a bola, Manuela. Mas você tem um livro que se chama Como Me Descobrir, ou Quando Me Descobri Negra. Né? Esse é um tema interessante, porque
negro, digamos, negro é uma categoria também socialmente construída. O que é negro nos Estados Unidos é diferente do que é negro aqui. E você realça alguns elementos seus que mostram a sua origem racial. Se você fizesse uma chapinha no cabelo, você poderia passar por uma categoria aqui no Brasil, mais que é a da mulata clara, vamos dizer assim. Você optou por um caminho diferente. Como é que é essa questão, digamos, de poder dar realce a essa coisa? Em que medida o fato de você, esse teu marcador, digamos, de racial, você experimentou o preconceito, porque você também é um tipo físico que no Brasil é valorizado. Sexualmente. Exato. Ou para posições subalternas. Muito bom ponto. Algo... Então você foi ao ponto. Um protagonismo específico. Exatamente. Né? É muito complexo ser negra ou negro no Brasil, porque a gente é uma sociedade muito miscigenada. Aliás, a palavra mulata, que vem de mula, tem a ver com essa mistura, né? E ela é considerada muito pejorativa. E é ruim, porque inclusive mula é um bicho estéril. Exatamente. Né? Então é terrível. E nos esterilizaram por muito tempo. Já foi política pública no Brasil, esterilizar mulheres negras. Então até me perco, eu falo sobre isso, já me dá vontade de falar de outras coisas. Né? Dá para entender. Bom, tentar focar na sua pergunta, que eu desfoquei. Tem algo nessa experiência de nascer no Brasil, um lugar muito miscigenado, que quando você tem a pele mais clara, o branqueamento vem com tudo. Então, o meu nome é Bianca, eu me chamo Branca em italiano. Então, assim, explicita o projeto de branqueamento da minha família de um jeito enorme, né? Minha mãe se ofende, não sei se ela tá vendo, desculpa, mãe. A ideia não é te ofender, porque somos seres sociais. E ela fez isso com o maior carinho, com a maior intenção. Querendo que você não experimentasse uma série de... Exatamente. Ela queria me proteger e me colocar num lugar em que ela não pôde ocupar, que minha avó nunca pôde ocupar, né? Mas tem um projeto de branqueamento muito explícito. Isso na maior parte das famílias, porque essa ideologia do branqueamento, que vem das pessoas brancas e vem do racismo estrutural, ela também foi comprada por pessoas negras. Claro. Então, para minha avó era isso, vai ter um namoradinho, tem que ser branco. Tem que ir aprimorando a raça, as pessoas falam isso ainda hoje. E é muito comum também, quando a gente fala da questão racial, que digam, essas pautas identitárias, querem fragmentar o Brasil, querem nos dividir. Nós já somos divididos, a gente quer outra coisa, a gente quer equiparar direitos, a gente quer ser um país de fato mais igualitário. Porque quando você olha os dados todos, tem uma diferença enorme. Então a gente fala que no Brasil é diferente dos Estados Unidos, e sem dúvida é, porque a gente não teve ali uma lei especificamente nomeando uma separação entre brancos e negros, mas a gente teve várias outras que, sem nomear isso explicitamente, nos separaram. Então, a lei de vadiagem, a lei de acesso à terra antes da abolição, todas essas leis, elas nos privaram de direitos oferecidos a pessoas brancas. Isso permanece. E não é nomear o racismo que faz ele existir. Não é declarar-se negra que cria o racismo. Pelo contrário. Então, não falar sobre o racismo permite que tudo siga como está. E a gente olhar no espelho e não se reconhecer, porque muita gente fala, ela não tinha um espelho quando ela era criança. Às vezes eu vou em escola, uma vez uma criança me perguntou, mas você se descobriu negra na faculdade? Você não tinha espelho quando era criança? E é uma pergunta maravilhosa. As perguntas exatamente, é muito boa. Porque eu não tinha um espelho específico. Então, identidade a nossa identidade é fluida, ela não é fixa. O Stuart Hall, gosto muito da noção dele de identidade, que fala do espelho, né? Tem a ver com o olhar do outro sobre você e você sobre o outro. Então, quando eu morava na Coab, na periferia de São Paulo, eu era muito parecida com todas as pessoas. Sim. Não tinha tanta diferença assim, então não era uma questão. Tinha questões, lógico, então meu cabelo estava sempre muito preso. Minha avó, assim, passava uma coisa para ficar bem preso para trás. E às vezes eu dizia, avó, eu não posso usar o cabelo solto. Ela, mas aí você vai parecer essas neguinhas. Eu pensava, será que eu não sou essas neguinhas? Mas eu era muito obediente, então eu não levava a conversa adiante. Mas eu percebia que eu não era branca. Eu percebia na escola que tinha alguma coisa que eu não sabia bem o que era.
Foi só ao acessar a universidade, porque imagina, eu fui estudar jornalismo na Casper Libero e Ciências Sociais na USP. Eu levei um susto, porque aí eu entendi que eu era diferente da maior parte das pessoas que estavam naquele lugar. Interessante. A minha história, a minha vida, era tudo diferente. Muito bom. Manuela, queria que você explorasse um pouco essa coisa. Não sei se Patrícia ou Bianca falaram na reação. Quer dizer, você tem uma onda de expansão de direitos que provocou uma reação. Onde você vê, em relação ao feminismo, Patrícia mencionou um caso específico, onde você vê outras reações? E de que maneira a reação conservadora a outros direitos, que não são só os direitos das mulheres, afeta o direito das mulheres? Eu acho que a gente vê a reação tanto vindo dos espaços das narrativas mais conservadoras, e aí Patrícia nomeou um exemplo, existem muitos outros. A gente teve esse triste episódio com a Judith Butler e a mobilização dessa categoria, que na verdade é uma categoria vazia do que é a ideologia de gênero, que é usada na América Latina inteira, inclusive. Troca em miúdos para o internauta saber o que é a categoria vazia e o que foi a agressão. Assim, ideologia de gênero é uma ideia que é manipulada por ultraconservadores com muita frequência na América Latina inteira e em outros. Na verdade, ela foi criada nos anos 50 por um psiquiatra. Durante muito tempo, ela foi debatida em círculos acadêmicos, em debates epistemológicos, e é isso, em algum momento, e acho que faltam pesquisas para a gente entender quando, transcende esses círculos e passa a ser usado com intencionalidade política para descreditar, deslegitimizar a luta feminista, o movimento de mulheres. A gente teve um exemplo agora recente, a Judith Butler, uma feminista importantíssima, uma autora, e concordemos ou não com ela, o tamanho dela da contribuição dela é inquestionável, veio ao SESC aqui em São Paulo fazer uma palestra e foi mobilizado todo um número de assinaturas online, e ali na frente do lugar onde ela onde ela fez a fala dela, tinham algumas poucas pessoas, mas num protesto muito agressivo. Ela foi atacada no aeroporto, indo de São Paulo para o Rio. Cenas muito lamentáveis. Para te dar outro exemplo... A agressão, digamos, o argumento contra ela é que ela desconsidera, digamos, a diferença biológica entre homens e mulheres e diz que o gênero é apenas uma construção social. Exatamente. E, portanto, estaria brincando de Deus. Exatamente. E aí veja como isso quando eu falo que isso é uma categoria vazia, veja um outro exemplo de onde isso ganhou muita atração. Na Colômbia, durante a votação do plebiscito pelo processo de paz, em que o que estava ali colocado, né, o que foi colocado como processo de paz proposto e colocado para o plebiscito, falava de gênero, de maneira, aliás, muito insuficiente, perto do que a gente gostaria, mas falava. E aí as forças conservadoras usaram isso para criar uma série de narrativas para demonizar esse processo de paz como ele estava colocado. Então, quando eu falo de uma categoria vazia, eu falo de alguma coisa que é um backlash, é uma reação contrária a qualquer avanço que o movimento consiga. Então, ideologia de gênero é uma das possibilidades. Agora a gente tem visto, essa semana também, tristemente, intelectuais falando que o movimento de mulheres, especialmente as feministas negras, que eu considero a vanguarda do nosso movimento de mulheres,
estão racializando a experiência brasileira, como se antes isso não A existia. gente inventou. Inventou. A gente que inventou isso. Né? Enfim, eu acho que vem de muitas maneiras, sempre tentando deslegitimar essa luta e colocar nela uma carga de ser responsável pela fragmentação, de ser responsável pelo... e aí tem duas dimensões importantes. Fragmentação do país, a ideia de fragmentação da é família, do país. A fragmentação da família, do país e contra a moral, a ideia ou o conceito de povo brasileiro ou a nossa maravilhosa democracia racial, enfim, tudo que nos une e que, na verdade, são instrumentos que sempre tiveram à disposição de uma elite que não quer perder o seu lugar, né? Então, utiliza instrumentos narrativos... num sentido muito amplo também, né? Muito porque, amplo. digamos, homens brancos pobres também exercem domínio sobre suas mulheres. Uma espiral de privilégios, né? Claro. Enfim, e aí a gente tem ali a mulher negra lá embaixo da espiral e o homem branco, hétero, cis, de elite no lugar mais alto dessa espiral. E todos nós nos acomodamos em algum espaço e somos oprimidos e oprimimos em alguma medida. Paulo Freire. Então, quando a gente fala de reação, de backlash, significa cada um nessa espiral, olhando para baixo, falando, fica aí, não se mexe. E cada um no seu lugar, cada uma no seu lugar. Sem perceber que acima dele, certamente, tem alguém dizendo a mesma coisa. Né? Então, é uma visão bastante míope do que é a desigualdade. Como você vive isso, Patrícia, na tua experiência parlamentar? Como digamos, essa reação? Você mencionou um exemplo da Câmara de Deputados. Uhum. Aqui, São Paulo, Câmara de Vereadores. Na tua experiência, como esta reação se organiza politicamente? Qual é a pauta da reação e quais são os protagonistas da reação? Como eu tinha dito antes, né, o espaço do poder é muito patente, né? Isso fica muito evidenciado no dia a dia, no modus operandi do funcionamento de uma casa como a Câmara, como a Assembleia Legislativa, a partir da sua representatividade, né? Por mais que a gente tenha tido aí de 2012 para a eleição de 2016 um aumento de 50% da representação feminina, que foi um case histórico, nunca tinha havido esse aumento, não se replicou em nenhuma cidade do Brasil. São Paulo, mas a partir de uma base muito pequena, que aumentou 50%, exatamente. Mas ainda é um mas número ainda muito pequeno. Ainda é pequeno. São 11 mulheres em 55 cadeiras, claro, né? Sendo que a gente é a maioria do eleitorado. Então, as mulheres mesmo não votam nas mulheres, né? Isso é dado de pesquisa, a gente sabe disso. Mas quando você chega na Câmara Municipal, você não tem a legitimidade da presença na casa, né? Num lugar como esse. E o que a gente quer dizer com a legitimidade? A mulher não ocupa o espaço de poder real. E o que é um poder real dentro de uma casa como essa? Espaços reais que evidenciam que ela está no comando de uma negociação, por exemplo. Qual que é a principal comissão da Câmara Municipal? Né? Tem várias comissões. Chama-se Comissão de Constituição e Justiça. Porque ela julga o mérito dos projetos, ela julga se o projeto é constitucional ou não, ela julga a validade dos projetos, ela julga se o projeto vai ou não entrar para ser julgado pelas demais comissões e vir a plenário. Se ele passa por ali, ele vai se viabilizar para se tornar uma lei ou não. Nunca foi presidida por uma mulher. Só por homens. Quando muito, foi vice-presidido por uma mulher. Então, mulher não preside Comissão de Constituição e Justiça, de política urbana,
de finanças e orçamento. O que mulher preside? Comissão de saúde, mulher e assistência social. Porque é assunto de menina. A mulher nunca presidiu a Câmara Municipal. Então, enquanto essa presença não for legitimada, não basta apenas a representatividade. E você vê de tudo. Eu nunca vou esquecer, jamais, em tempo algum, está no meu texto, inclusive, hoje, agora que são elas. Eu tinha chegado na Câmara fazia mais ou menos 2 meses. E eu já tinha, por experiência, eu assistia, era uma daquelas loucas que assistia a TV Câmara antes de ir para a Câmara. E eu sabia mais ou menos como que funcionava o rito da Câmara. E por saber, eu sabia que eu podia registrar voto contrário depois da votação ter terminado, quando era um voto simbólico. Feito isso, eu falei, acabou uma votação, eu fui no microfone e falei, olha, presidente, queria registrar meu voto contrário. Um parlamentar muito experiente chegou no microfone e falou assim, presidente, vem gente novata aqui e tal, vereadora chega e fala, eu estava na coxia falando com o meu assessor de imprensa, desci que nem um foguete, que eu também não... te ridicularizando como um comportamento estereotipado, exatamente, atribuído às mulheres. Me arremedou. Aí, eu também não sou nenhuma santa, estou longe disso, graças a Deus. Aí, eu desci que nem um foguete e falei, presidente, eu fui citada e eu queria fazer a minha defesa. Eu falei, vereador, o senhor pode estar aqui há 7 mandatos. Aqui eu sou tão vereadora quanto o senhor. O senhor nunca mais, aí já pus o dedinho, o senhor nunca mais volte a fazer o que o senhor fez dessa vez. Porque senão eu vou levar o senhor para a corregedoria dessa casa. O senhor fez isso comigo porque eu sou mulher. Não faça mais, porque eu não tenho medo do senhor. Aí ele veio na minha bancada, não, vereadora, não foi pessoal. Ah, não, arremedar não é pessoal. É o quê, então? Então, são essas coisas que acontecem num espaço de poder. A mulher é menosprezada, a mulher é ridicularizada, a mulher recebe muito elogio, mas nunca pela inteligência. Uhum. E elogios são reducionistas. Claro. Olha, limite-se a ser bonita. Isso. Mas fica no seu lugar. Coloque-se no seu lugar. Tribuna não é o seu lugar. Falando em lugar, tem 2 temas que têm ocupado a imprensa no mundo recentemente. Eu estou falando de 2 lugares. A casa, onde há muita violência contra a mulher, e o trabalho, onde há um número de assédios que digamos, se revela em alguns espaços, sobretudo, um número espantoso. Né? Agora, isso não pode se dar sem a cumplicidade do entorno. Mesmo na casa, porque os vizinhos escutam. Né? É um segredo de polichinelo na vizinhança, sim, quando tem marido agredindo a mulher. Eu perdi o fio da meada da discussão, digamos, legislativa e de Código Penal sobre o feminicídio. Não sei em que pé que isso ficou. Queria um comentário de vocês sobre isso. E queria um comentário de vocês sobre esta questão do assédio sexual, que não se dá apenas no trabalho. E aí também a condição de classe afeta, porque as mulheres que usam transporte público estão muito mais sujeitas. Quer dizer, quão importante é enfrentar esses temas? Posso? Eu acho que a gente precisa, primeiro, dar a dimensão disso, né? A ONU considera a violência doméstica uma pandemia. Uhum. 1 em cada 3 mulheres no mundo sofreram abuso sexual. Então, acho que isso dá a escala do que a gente está dizendo. 1 em cada 3. Enfim, deixa eu te dar minha reação primeira. Posso estar inteiramente equivocado, mas
o número é tão espantoso que me leva a questionar qual é o critério para definir, porque um em cada 3... Não, eu acho que 2 reações a gente precisa ter. Primeiro isso, qual é o critério, enfim. A ONU usa 1, o Banco Mundial chega num outro que é 1 em cada 5. Mas esse é o melhor dos números que a gente que tem. é horrível. Que é horrível. E aí a próxima reação deve ser, horrível. olhemos para as mulheres em volta da gente. Significa que estamos lidando com vítimas. Né? E aí, diante dessa pandemia, e aí os números vão sendo cada vez mais chocantes. Né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública produziu uma série de pesquisas ano passado e esse ano, e uma delas, que é muito chocante, é 1/3 dos brasileiros, incluindo homens e mulheres, dizendo que a mulher, quando sofre abuso, violência, de alguma maneira mereceu. Que aí dialoga um pouco com isso que você está dizendo. Existe uma concepção do que é normal e nesta concepção, de alguma maneira, é normal que sejamos vítimas, porque de alguma maneira a gente não se comportou como adequadamente. deveria. Exatamente. E aí pediu, e aí mereceu, e isso é uma das maiores urgências que a gente tem, transformar esse normal, né? Porque a escala assim, e aí, respondendo à questão do feminicídio, a gente no Brasil agora isso é tipificado, né? O feminicídio, essa categoria existe, mas existem projetos de lei, né, tramitando para retroceder. Com pena agravada em relação... Exatamente. Sim. Como um crime de ódio, porque é um crime que é pautado na misoginia, que é o ódio à mulher. Então, mas existem uma série de projetos de lei nesse momento tentando voltar. Isso é tipificado em muitos lugares do mundo, né? Enfim, é um pouco o estado da arte dos mecanismos de defesa e proteção da mulher. Posso pegar? Claro. Pode. A gente Vá. faz o sentido inverso. A sua pergunta, acho ela muito importante, ainda mais para quem está assistindo e para todos os homens presentes na sala. Porque é sempre um espanto. Quando a gente fala para as mulheres que 1 a cada 3 de nós já sofreu abuso, qualquer uma de nós tem a mesma reação. Não fomos todas? Porque a gente sabe da nossa experiência. Todas nós aqui temos história para lembrar. E sala de aula, eu sempre falo, tenho certeza de que todas aqui já viveram algo. E é verdade. Para os homens é sempre um espanto. Deixa eu só, desculpa, gente, para clarear essa coisa. Nós estamos falando de violência, porque abuso é uma categoria muito mais ampla. Você sofreu uma cantada abusiva na rua. Alguém poderá dizer que qualquer cantada é abusiva, eu não chegaria a tanto. Mas acho que... mas nós estamos falando de abuso ou de violência? Abuso. Tem uma sobreposição. Esse dado mas um dado de abuso. Não, aí me espanta menos. Te espanta menos. Aí me espanta menos. O dado da pandemia é um dado de abuso, o dado do Fórum Brasileiro é um dado de violência. Não, tudo bem. Porque... Mas tem algo, né, nesse abuso, e até aquilo que a gente dá um passo para trás e fala, não, mas abuso, né? Mas o que é esse abuso? Todas nós aqui, para ficar mais explícito, já fomos tocadas indevidamente. Então, se você acha a cantada leve, porque os homens acham, mesmo que pra gente não soe, colocar a mão, eu acho que vocês entendem como algo terrível. E isso já aconteceu com todas as mulheres dessa sala e que provavelmente todas as mulheres estão ouvindo. Se isso já aconteceu com todas nós, e vocês são os homens com quem a gente convive, talvez esse espanto seja o momento de aproveitar e falar o que eu fiz, ou o que eu faço. E reconhecer mesmo, e olhar para trás e falar, não quero fazer de novo. Mas a gente só tem uma mudança, óbvio que as leis importam, óbvio que estamos aqui falando da macropolítica, porque sem essa mudança, nada muda. Mas se a gente também não rever as posturas na micropolítica, nada vai acontecer. A última página do meu livro tem algumas linhas, que é assim, você se lembra de quando foi racista com uma preta ou um preto? Não precisa contar para ninguém, só tenta não repetir. É isso. Então, vocês não precisam contar para ninguém quando vocês foram abusivos. Mas vocês podem rever a trajetória, reconhecer e não fazer mais. E é difícil não fazer mais, porque está arraigado na gente. E observar o tempo inteiro. Porque a gente também, né? A gente fala o tempo inteiro sobre isso. E às vezes a gente fica nessa de feminista, chata, só tem um discurso lá.
Eu também olho o tempo inteiro para as minhas posturas. Eu tento reconhecer se eu estou exagerando, se eu não estou. Mas esse exercício não pode ser só nosso. Porque a gente sempre é levada a fazer. Esse exercício tem que ser de todo mundo. Você me fez uma pergunta antes que eu não tinha respondido, vou aproveitar agora, né? Mas tem algo, né? Que lugares são destinados para nós nessa sociedade? No Brasil, o lugar da mulher negra, e aí tanto faz ser uma negra de pele clara como eu, mas nesse prédio, quem são as mulheres que se parecem comigo? São mulheres que ocupam uma posição subalterna. Então, assim, para ser recepcionista, talvez já não dê, dependendo do lugar. Então, eu sou a moça do café. Lembra da história da senadora que parecia a tia do café? É isso. Então, eu pareço a empregada doméstica, eu pareço a que serve, ou o meu corpo está também para servir. Então, as mulheres negras hipersexualizadas. Então, queremos muitos outros lugares. E isso acontece todos os dias. Eu brinco que quem tem a oportunidade... Homens negros também hipersexualizados. A ideia do são falo enorme, E perigo. Então, se a gente for olhar, né, na construção do nosso imaginário social, a gente tem medo dos homens negros. Eles são perigosos. E observem os meninos negros andando na rua. Eles andam de mão para trás. Eles entram num lugar contendo o próprio corpo. Porque eles sabem que todo mundo tem medo deles. Sim. Então, o tempo inteiro eles estão controlando o que fazem, como andam, como vestem, porque, por nada, eles podem levar um tiro, eles podem ser presos, eles podem ser acusados. Então, tem algo de controle dos nossos corpos muito forte. Isso não nos dá a possibilidade de não pensar sobre o machismo, não pensar sobre o racismo. Então, um menino negro, quando ele sai da rua, ele pode ser rico, ele pode ser pobre, ele precisa pensar, mesmo que ele não tenha essa consciência, que o Brasil é um país racista. Ele não pode simplesmente ir até a padaria. Ele tem que pensar se ele vai levar o documento ou não, que hora, onde ele vai passar. Eu também, eu quero acordar de manhã, outro dia é isso, eu queria levantar, resolver um problema no banco e voltar para trabalhar. Não quero falar de feminismo todo dia, eu quero falar sobre outras coisas também. Não quero só falar sobre racismo. Aí eu estou na fila do banco para ser atendida e resolver rápido o meu problema. Vem uma senhora branca e fala para mim, escuta, você viu que essa fila aqui é para cliente... os bubbles, né? Sim. Aí eu falei pra ela, eu sei ler. Aí fica aquela situação, porque aí ela, puxa vida, essa minha frase, ela entendeu que ela foi racista. Porque ela acha que uma mulher como eu não tem dinheiro, então eu não posso estar naquela fila do banco. Quando a pessoa compreende que ela foi racista, nossa, ela quer ser minha amiga. Porque também tem o lugar do negro que... Então, tudo bem, a reparação imediata. Exatamente, ela quer fazer essa reparação, ela quer ser minha amiga. Então, ela quer conversar. Que não é rever as suas atitudes, é uma reparação para suavizar aquilo que ela sentiu ali naquele momento. Exatamente. E o tempo inteiro nós somos cobradas. A gente tem que ser didática. Então, me explica. Eu estou cobrando hora-aula. Sabe? Normalmente, mas você pode me explicar? Eu posso sim, eu sou professora. Minha hora-aula custa tanto. Dependendo do caso, a gente tem que cobrar hora de psicanalista. Também, às vezes exatamente. É muito embaixo. Então, assim, vamos todo mundo trabalhar, sabe? Não esperem que só nós, feministas, a gente fique o tempo inteiro explicando e a serviço. Todo mundo pode se mexer. Não, na verdade, dependendo do caso, tem que cobrar a hora de veterinário. Passou. Mas assim, a gente ouvindo tudo isso, veja a necessidade que a gente tem de ressignificar, de reconstruir todo um conceito de valorização e de pensamento do que é a mulher na sociedade. Porque a gente não pratica violência só contra a mulher adulta. Se pratica violência contra a menina. A menina é abusada sexualmente. A menina é explorada sexualmente. A menina é traficada. Por quê? Porque nós, como sociedade, pensamos que mulher é um corpo. Mulher é posse ainda da supremacia masculina. Então, nós estamos ainda no século XXI, mas pensando mulher com dados e cabeça de Idade Média. A gente evoluiu muito pouco nisso, porque a gente ainda continua culpabilizando a mulher pelo pecado original.
Então, tudo que aconteceu na sociedade, tudo que acontece de ruim na sociedade, foi porque a mulher, induzida pela serpente, fez com que o mal entrasse no mundo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado em ouvir o que ela diz, tem que tomar muito cuidado com a influência que ela traz, tem que tomar muito cuidado com aquilo que ela induz você a fazer, porque ela é perniciosa. Então, se a gente não der espaço a Ela tem algo de demoníaca, né? Sim, ela tem, né? Bom, as bruxas. As bruxas, sim. exato, Então, assim, e é essa recusa em se dar o espaço para a mulher. Então, toda vez que ela tenta se colocar na sociedade, eu de novo trago essa imagética, esse pensamento e coloco a mulher nesse campo. Tá vendo? Ela continua bruxa. Ela quer destruir a sociedade. Ela quer destruir. Ela foi para o mercado de trabalho, ela está ouvindo muito, ela está lendo demais, e ela está trazendo todo o desmonte. Não, o desmonte da sociedade não é porque nós estamos buscando um espaço na sociedade. O desmonte da sociedade está se dando porque as pessoas estão cada vez mais individualistas, egoístas, autocentradas. Não querem partilhar afetos. Todas coisas completamente contrárias ao que o feminismo, em qualquer vertente, sempre disse. Exatamente. Né? Buscando cada vez mais valores capitalistas. Buscando cada vez mais o dinheiro pelo dinheiro. Inclusive, qualquer pessoa, se ela tem um valor econômico, eu também a vendo, eu trafico uma criança, eu trafico uma mulher, eu trafico um bebê. Órgãos. Né? Órgãos. É isso que a gente está se tornando. E você não pode chegar e colocar isso na conta de um ideário feminino. A gente está se desumanizando como sociedade. Então, nós temos que pensar em que sociedade a gente quer construir juntos. O que a gente precisa repensar juntos para oferecer um futuro melhor. Mas, assim, qualquer pessoa sabe que se a gente der oportunidade para que a mulher pense junto, construa junto, de maneira igualitária, com toda a característica que o feminino traz, com toda a contribuição que o ente feminino traz, a sociedade vai ser muito melhor. Vai ser muito mais justa, vai ser muito mais sensitiva, vai ser muito mais próxima, vai ser muito mais acolhedora. Patrícia, isso que você disse é muito interessante. Eu lembrei de uma autora. Só fazer uma intervenção de ordem aqui, Lógico. porque a gente está chegando no final. 2 minutos. A gente pode isso. Tem uma certa flexibilidade Mulher aqui. fala, né, gente? Não. E eu só queria, para não perder aqui a contribuição dos internautas, e vai muito na linha do fazer juntos, tem uma pergunta que me pareceu interessante, que é a pergunta de algumas mulheres que têm uma postura conservadora e antifeminista. Quer dizer, assim como há homens com muito maior abertura. Sim, de fato. Então, queria que vocês trabalhassem um pouco com essa ideia do juntos, do que dá para fazer juntos. Eu acho que tem coisas que dá para fazer juntos, tem coisas que tem que fazer separado mesmo. Acho que as mulheres tem horas que é brigar mesmo, não tem jeito. Tem uma outra pergunta, qual é a ação que pode auxiliar as mulheres a presidir comissões, outras que não... Atitudes como a tua. Quer dizer, é na raça. Você tem que brigar. Sim. Quer dizer, a mulher tem que se dar e receber o apoio dos homens no sentido de ser desagradável. Né? A mulher muito bem comportada não conquista os seus espaços. Ostra feliz não faz pérola. Isso. Uma boa O frase. Ben Alves já dizia. É uma boa frase. Então, queria que vocês trabalhassem e fizessem considerações finais e a gente pudesse encerrar. O que eu ia dizer, né, achei maravilhoso o que você falou e conecta muito com essa pergunta. Porque tem uma autora, a Silvia Federici, uma autora italiana, mas que vive nos Estados Unidos, os textos dela estão disponíveis na internet, todos eles.
E tem um livro que acabou de ser publicado em português, que está na internet também em português, que chama O Caliban e a Bruxa. Em que ela faz uma construção da emergência do capitalismo. Então, ela olha para a Europa medieval, para quando surge o capitalismo, e como essa visão sobre a mulher, ela cresce nesse período histórico. Então, isso que você fala, né, dos valores capitalistas em expansão, isso tem tudo a ver com a mulher estereotipada de uma certa maneira. Porque para os interesses do capitalismo, é muito interessante que hoje a gente seja queimada como bruxa. Ou seja mais um produto. Exatamente. Ou seja um produto, ou fica aqui reproduzindo o que os homens vão produzir e lucrar. Né? Deixa eu fazer a minha defesa do capitalismo. Sem cair na ingenuidade de imaginar que o mundo pré-capitalista fosse um mundo em que as mulheres... Não, sim. Não, mas sem os exageros. O capitalismo tem muitos defeitos. Sem a mas selvageria. A gente está falando da selvageria. Não é razoável atribuir ao capitalismo aqui... todos Não, os ninguém está males. dizendo que na Idade Média, Eu não antes queria das voltar para a revoluções Idade burguesas, Média. a mulher Então vamos lá. tinha... Nada disso. Vamos lá, vamos lá. Não, mas eu aqui numa postura anticapitalista, porque tenho mesmo, né? Mas quando a gente vai Como olhar... eu não tenho, eu fui obrigado a fazer mas a tá bem. intervenção. Mas na leitura da Silvia, o poder político da mulher na Europa medieval era maior do que depois do capitalismo. Eu recomendo mesmo que você leia a Silvia, mesmo que seja para criticar depois. Mas é um texto interessante para olhar, até para essa noção de que a gente compete. As mulheres, a gente não faz nada junto, né? A gente sempre compete, a gente está sempre uma querendo o lugar da outra. Tem algo nesse imaginário social que também tem a ver com esse período histórico que a gente importou. Mas não tem só essa visão possível, né? A gente ainda tem uma perspectiva de colônia muito forte. Se a gente vai olhar a produção de conhecimento em outros lugares do mundo, então, aqui mesmo, conhecimento ameríndio, conhecimento africano na cultura iorubá, a gente tem muitas outras possibilidades de ser mulher, que não são só uma história da mulher e a serpente, a mulher que faz mal, né? Quando a gente olha, por exemplo, para as orixás femininas, todas elas têm o bem e o mal em várias ações, como tudo, né? Então, essa imagem de ou é isso ou é aquilo faz menos sentido se a gente vai, por exemplo, para uma mitologia iorubá. Claro. Então, acho que a gente precisa começar a sair de uma visão só eurocêntrica, né, do que pode ser a nossa existência. E recomendo um outro texto da Jurema Werneck que chama Ialodês. Se você coloca Jurema e Ialodês, você vai encontrar. Porque ela fala que o feminismo é ótimo, mas também é algo que nasceu no norte do mundo, que nos serve. Por isso estamos aqui feministas. Mas a gente também pode olhar o poder da mulher em outras sociedades. Não estou dizendo que é tudo maravilhoso, todas as sociedades têm suas contradições, mas tem algo ali que foge do eurocentrismo que pode nos ajudar. Acho que eu pensei numa imagem, tem um TED curtinho, agora não me lembro o nome, é um homem e por que a igualdade de gênero é bom para todo mundo, é boa para todo mundo, inclusive para os homens. Deve ser fácil de achar. E ele começa falando: eu estava assistindo, fui fazer parte de um grupo de estudos sobre feminismo, queria entender mais. Aí eu estava ouvindo uma conversa entre uma feminista branca e uma feminista negra. E aí a feminista negra falou: sabe qual é o problema que você precisa entender? Que quando você se olha no espelho, o que você vê? Aí a mulher branca falou: uma mulher. E a mulher negra falou: pois é, eu vejo uma mulher negra. E aí ele fala: eu pensei sobre isso e pensei, eu vejo um ser humano. Ou seja, tem uma perspectiva de universalidade Quem é ser a humano? partir desse olhar, que nessa espiral de privilégios que a gente está falando, quanto mais alto você está, mais universal você se pensa. E isso é privilégio. E aí, quando você fala em perder privilégio, isso dói. Isso é ruim. Não é tirar você da zona de conforto. É você repensar o seu espaço no mundo. É você olhar em volta e mudar desde de pequenos gestos até grandes posturas. Então, tudo isso é dolorido. E também não é verdade que a gente sabe, do ponto de vista do método, o melhor método de produzir esse tipo de mudança. A gente fala de escracho, a gente fala de exageros, a gente mesmo debate. Tudo isso é uma construção que a gente está fazendo e a reflexão vem em tempo real. A gente está trocando pneu com o carro andando. Então, um pouco respondendo essas duas questões, né? A do fazer junto, cada um desse seu lugar da espiral pensar
o que você tem de privilégios e como você os utiliza. E aí entra a pergunta sobre as mulheres, que eu não queria deixar de responder. Porque eu acho que algumas mulheres, bom, primeiro ocupam um lugar, né? Enfim, em outros tempos eu seria uma sinhá e você seria uma escrava. Essa é a realidade. E aí a gente está aqui hoje. Eu preciso saber, isso tá em mim. Isso está nela. E eu preciso saber disso quando a gente dialoga. Então, é isso, é ocupar, é me sentir mal nesse lugar. É pensar. É o hoje. É, quantas mulheres brancas não estão agora falando sobre feminismo com uma mulher negra lavando a privada Você nunca seria dela em assim, casa? É saber Manuela, agora você e foi me. você é neta de imigrante, você nunca teria sido. É. Alivia esse seu sentimento de culpa. Tá bom, não posso, sou Alivia, judia, não não é consigo. alivia esse seu culpa. sentimento de culpa. Mas não é pela Mas culpa, é que eu tô nesse pelo país. reconhecimento do lugar. E eu tô nesse país, e a gente já tá aqui há algumas gerações. Mas é diferente, não é a mesma Então, coisa não. de quem teve Né, em relação. sim. É diferente. E eu acho que tem um outro Diferente. elemento que é das mulheres que não fazem essa questão ou que são resistentes ao feminismo, que é o seguinte, essas mulheres, principalmente mulheres que ocupam espaços de poder e que são resistentes, são mulheres que passaram por muita coisa para estar onde está. Então eu tento ter um olhar muito generoso para com elas, porque eu acho que tem a ver com o fato de que elas passaram por muita coisa, que se reconhecer como vítima vai dar muito trabalho e vai gerar muito sofrimento, então é mais fácil para elas rejeitar este pacote inteiro e falar, eu performei corretamente de acordo com o que era necessário e ascendi. Faça o mesmo e não reclame. Comportem-se como homens. Exatamente, performem como mas é um homens. pouco isso, absorver determinadas Exatamente. características masculinas. Acho que a gente tem que saber identificar esse fenômeno, mas eu tendo a ter esse olhar um pouco generoso e falar, eu acho que essa pessoa tem o tempo dela de se entender feminista e quando ela vier, a gente vai estar aqui. Patrícia, fecha a nossa conversa aqui. Não, eu acho que são tempos que a gente tem que fazer essas considerações, né? O que a Manu falou também, eu entendo essa coisa de você estar na pele de quem poderia ser uma sinhá, né? Porque a gente tem ainda hoje situações de Casa Branca em senzala, sim. A gente vai fazer uma análise e todo mundo que hoje tem empregadas em suas casas tem essa mesma repetição, né, da mesma dinâmica de você ter uma pessoa negra trabalhando lá com um quartinho desse tamanho. Esses dias fizeram uma matéria com engenheiros, arquitetos, não sei se foi da USP, mas eles fizeram um projeto, da Unicamp, eles fizeram um projeto para casas distintas, casas ecológicas, casas num outro modelo, e eles fizeram com um quarto de empregada completamente fora do padrão, e teve uma recusa pelo professor. Não, isso aqui é fora do... Assim, então a gente não vai fazer o projeto mais, porque isso aqui é humanizado. Porque o que existe hoje é escravagista, remonta aquilo que a gente teve no passado, tal. E aí eles conseguiram impor o projeto deles com um quarto completamente, era quase um quarto de tamanho de filho, né? Com banheiro, suíte, e eles conseguiram trazer essa lógica, porque é assim que a gente trata as pessoas até hoje. E a gente tem que retomar essas discussões, retomar esses estratos. Né? A questão racial hoje na luta feminina tem que ser prioridade. A gente teve um aumento de 46% ou 46% de violência contra a mulher negra. Então, isso não é uma brincadeira, isso tem alguma coisa acontecendo aí que está em estudo para saber o porquê. É um número significativo, é muito alto. Então, nós temos que nos debruçar sobre isso. Por que está acontecendo isso? O que está acontecendo com a gente, sociedade? Em que período isso está? Ano passado. Não foi um ano só, né?
A gente precisava olhar, mas É, são não. dados do ano passado. que Foi dados do ano violência passado. contra mulheres brancas Diminuiu e contra a mulher negra aumentou. Mas depois eu te passo o dado certinho, mas são dados reais. Então, assim, tem alguma coisa acontecendo que é muito séria na sociedade em relação a uma mulher negra. Então, todos os dados em relação à violência contra o negro aumentou. Temos caso de genocídio contra os meninos negros na periferia, né? O número que se tem de morte contra adolescente na periferia é número de genocídio, não dá mais para ficar ficando tapando o sol com peneira. Então, assim, nós temos que retomar essas discussões, fazer isso com recorte social, fazer isso com transparência, com dignidade e pensar o que a gente quer para o futuro. Acho que é essa pergunta que tem que ficar, Fausto. O que a gente quer para amanhã? Até aqui, está feito. Não dá para eu ficar falando do passado, lamentando o passado, chorando pelo passado. Mas o que eu quero construir para a mulher que está vindo aí? O que eu quero deixar para as minhas filhas, para as minhas netas, para o futuro? Acho que é essa pergunta que a gente tem que fazer, perguntar para quem está nos assistindo, que tipo de construção a gente quer fazer conjuntamente para o futuro. Muito bom. Eu acho que você lançou uma pergunta que fica com uma responsabilidade nossa aqui também de voltar a esse tema nesse espaço, em outras atividades da Fundação. Eu gostei imensamente dessa conversa que a gente teve. Aprendi muito no sentido, digamos, não só meramente intelectual, mas de fazer um pouco de revisão interna das formas de perceber as coisas e tal. Enfim, obrigado. Obrigada a você. Obrigada por você. Obrigada. Obrigada. Que bom ouvir.